diante de um dos textos mais conhecidos da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Paulo, todos nós sabemos que foi um homem que implantou muitas igrejas e enviou cartas para muitas delas. Provavelmente aqui, segundo a Bíblia, foi Paulo mesmo, no capítulo 1 de Efésios, que endereçou a carta à igreja de Éfeso. Ele diz: eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Então é bem provável que esta carta aqui, ela venha a ser escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo estava preso quando ele enviou essas cartas, não só à igreja de Éfeso, como também à igreja em Colossos. E Paulo, com muita dificuldade, com muita tristeza, e ele chega a dizer em Efésios, por favor, deixe as vossas Bíblias abertas, em Efésios capítulo de número 3, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então é bem provável que Paulo tenha endereçado este texto que ora acabei de ler, ele estando preso. Mas o que me chama mais atenção é que um homem preso, um homem passando um momento de prova e de luta, mesmo assim ele tinha a capacidade dada por Deus de encorajar alguém ainda. Oh, glória a Deus! Eu sei que aqui tem soldados, guerreiros de Deus. É por isso que Deus vai te usar, oh glória a Deus, para ajudar alguém, assim diz o Senhor. Quando a gente chega em Efésios capítulo de número 4, Paulo reforça em dizer o que eu acabei de falar. Portanto, eu, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamado. Um homem está preso. Ele está preso por causa do Evangelho, assim como João, que estava na ilha de Patmos, que ele diz assim: eu estou em Patmos por causa da palavra de Deus. Então, mesmo ele estando preso, ele tinha cartas, ele tinha aconselhamento para a igreja. E o foco aqui de Efésios é mostrar que a igreja pode viver em união, que a igreja pode viver em amor. Se você parar para observar aqui em Efésios, começa falando sobre o amor e termina também falando sobre o amor, porque o amor tem que estar entre nós, o amor fraternal, o amor de irmão para com irmão. E Paulo, ele chega a dizer aqui aos Efésios, à igreja de Éfeso, que eles estão debaixo da graça, capítulo de número 1. E ele diz assim: vocês podem ser fortalecidos por Deus, vocês estão debaixo da graça, e vocês são santos. E é interessante notar que nós sabemos que a graça é um dom imerecido, conforme está aqui em Efésios capítulo 5, que nos diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo, ele está dizendo assim: vocês são santos, não porque vocês são bons, não porque vocês oram, não porque vocês jejuam, vocês são santos por causa da justificação que há em Cristo Jesus. O pastor me convocou para trazer a mensagem ontem, e eu, antes de dormir, procurei uma mensagem para trazer e folhear a Bíblia em vários capítulos, em vários personagens bíblicos, e não consegui tirar nada que eu possa pregar. E eu dormi, e em sonho Deus me mostrou esse texto. E eu tentei pregar outros textos, e foi a primeira vez que Deus fez isso comigo. Me mostrar um texto em sonho, sem eu pedir, sem nada. É porque Deus conhece o nosso cansaço, Deus conhece nossa estrutura, porque nós somos crentes, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, mas tem momentos da nossa vida que a gente se cansa, que a gente às vezes não quer ir, não quer fazer. Aí vem Deus e diz assim: eu falo ainda em sonhos e vou te mostrar, prossiga, vá, faça, porque eu sou contigo. Ele me mostrou o texto, Efésios capítulo 6, falando sobre as armaduras de Deus.
E eu falei bem assim, eu vou pregar isso aqui. Mesmo que eu não conheça o texto, eu vou tentar estudar o texto e extrair algumas verdades para nossas edificações. E eu quero falar sobre guerra e falar também rapidamente sobre as armaduras de Deus. Paulo deixa claro que são 5 armaduras que o crente deve ter. 5 armaduras que todo crente deve ter. Mas nós temos que entender que todo crente, que ele é salvo e remido por Jesus Cristo, ele é salvo, ele já entra dentro de uma guerra, ele já entra dentro de uma peleja. Quem sabe ele está assim sem entender nada, mas ele não entende que a guerra não é a guerra contra a carne nem contra sangue, é uma guerra espiritual. É uma guerra que o inimigo está ali a observar, o inimigo está ao seu derredor, lhe vendo ali as suas atitudes, as suas ações, para ver se você vai murmurar, para ver se você vai duvidar, para ver se você vai oscilar. E ele está ao nosso derredor. Aí o texto diz assim, ó, que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, em busca de alguém que ele possa tragar. Observe o texto, que está inserido em 1 Pedro capítulo 4, que nos diz que Satanás se transfigura na figura de um leão, que ele ruge só como um leão, porque Jesus é um leão da tribo de Judá. Olha o texto. E ele fica buscando a quem tragar, ou seja, na guerra, na peleja, Satanás, ele nunca vai desistir de lhe oportunar, de tentar tramar alguma coisa para a tua vida. Ele não vai desistir, mas tem um Deus ao teu lado, tem um Espírito Santo ao teu, é que nasce, anda, calaplosse, replaca, racé, que não desiste de você, ele está ao seu lado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8, nos diz: nosso adversário, o diabo. Em outras traduções diz: o acusador. Ele anda ao nosso derredor, acusador, adversário, inimigo, como um leão que ruge buscando a quem possa tragar. Antes do apóstolo falar sobre a periculosidade da ação do diabo, ele diz que os cristãos devem ser sóbrios e vigiar. Ou seja, o apóstolo está dizendo assim, olha, Satanás, ele está rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas vocês têm que ser sóbrios. A palavra sobriedade vem de autocontrole. Ou seja, antes de Satanás investir em nossas vidas, existe algo dentro de nós que está sem moderação, que está sem autocontrole, que Satanás quer investir nesta área. Estamos em um culto de libertação. E o culto de libertação, se a gente sair daqui com o entendimento de quem é o diabo e as suas ações, é melhor para nós refletirmos com a nossa conduta com Deus. Então, antes do apóstolo falar sobre a periculosidade da ação do diabo, ele diz que os cristãos devem ser sóbrios. Sóbrios é ter o autocontrole para que possamos combater nossas próprias disposições que são contrárias às vontades do Senhor. Então ele está dizendo assim, sejam sóbrios, porque Satanás ele ruge como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E o outro aconselhamento que o apóstolo também dá é sobre as ameaças externas. O apóstolo aconselha para nós sermos vigilantes. Por quê? Porque quando a gente tem um autocontrole dentro aqui, existem coisas externas que estão por fora, que todo soldado está suposto a qualquer ataque que vem de fora.
Como Davi tinha guerras que eram dentro e guerras que eram fora. E existem guerras dentro de nós que são piores do que as que estão fora. Existem lutas dentro de nós que nós precisamos entender que a gente luta, que a gente reluta, que a gente não quer, que a gente duvida. É por isso que esse texto foi inserido. A igreja de Éfeso, uma igreja que existia pagãos lá, existia pessoas que adoravam outros deuses naquela época, e Paulo sabia muito bem o lugar que ele estava, o lugar que ele estava pisando. Então, quando o mensageiro ele traz uma mensagem, é porque ele conhece. Quando o mensageiro ele traz a mensagem, é porque ele foi inspirado por Deus para trazer uma mensagem para o teu coração. Quem fala disso aqui é o apóstolo Pedro. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pedro foi alguém que ouviu do próprio Jesus. Jesus chegar para ele e dizer assim: Pedro, vigiai e orai, porque você não está pronto ainda. A Bíblia nos diz que Jesus sai de perto de Tiago e de Pedro, e ele se ajoelha e ora no Getsêmani. E a Bíblia nos diz que Jesus ora. A Bíblia nos diz que vem um anjo e o consola. Ele está muito triste, porque ele vai morrer por mim e por você. E quando ele está lá, ele olha para trás. Quando ele olha para trás, está Pedro e Tiago dormindo. Ele diz: vigiai e orai. Aí vem o apóstolo Pedro e escreve aqui dizendo assim: olha, eu sei que guerra e que peleja é essa. Eu estou escrevendo isso aqui para vocês aqui, é para vocês se atentarem que com o diabo ninguém brinca. Temos que ser vigilantes. Porque tem um corinho de fogo aí que diz que a gente fica pisando na cabeça do diabo. A gente fica pisando na cabeça do diabo. O diabo é um ser espiritual. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer o nosso papel, vigiar, ser sóbrios. 1 Pedro 5,8, ser sóbrios e vigiarmos. Porque ele está rugindo, buscando a quem ele possa tragar. Então, interessante notar é que o diabo ele não vai no banheiro. O diabo ele não fica almoçando dizendo assim: agora eu vou almoçar e eu vou agora buscar no meu horário de trabalho alguém que eu possa. Não, ele está trabalhando a todo momento. Mas só que o interessante é notar que ele ruge como um leão. E ele anda ao nosso derredor. Porque ao nosso redor está os anjos do Senhor. O catreparra pra catorrecia. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Aqueles que o temem. Eu estava conversando um dia desse com minha irmã. E minha irmã estava andando num carro em uma velocidade. E eu cheguei para ela e falei: rapaz, anda devagar. Aí ela disse assim: ah, irmão, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Aí eu cheguei para ela e falei assim: acampa ao redor daqueles que o temem, daqueles que têm temor. A Bíblia nos diz que o temor é princípio de toda de toda a sabedoria. Pedro ouviu Jesus dizer para ele: vigia. Ele escreve 1 Pedro, foi escrita pelo apóstolo Pedro. E certa vez Jesus olha para Pedro e diz assim: ó, Satanás vos pediu para te cirandar como trigo, Pedro. Sabe como é que se ciranda trigo? É lançado os trigos na peneira de forma grosseira, para extrair o melhor do trigo e bater de forma violentamente. Aí sabe que Jesus diz: Pedro, Satanás vai te peneirar, mas eu, como intercessor, vou rogar por ti
para que a tua fé não venha desfalecer, Pedro. Vem Satanás como for, elemacianda galamanacacé. Temos um intercessor que intercede por nós. Temos um intercessor que intercede por nós. Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás ele está nos acusando dia e noite. Olha lá o que seus filhos fizeram. Olha o que foi que eles fizeram. Acabaram de pecar. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é a fiel testemunha. Como o Espírito Santo é a fiel testemunha e não pode mentir, tem que chegar para Deus e dizer: ele pecou de fato, ele errou de fato, ele vacilou de fato, mas a sentença que Satanás não pode tirar é o sangue de Jesus, que desceu e verteu na cruz do Calvário por nós. Martinho Lutero, Satanás escreveu uma carta para ele e disse assim: olha, todos os teus pecados estão aí. Aí Martinho Lutero pega um pincel com a tinta vermelha, simbolizando o sangue de Cristo. Ele chega em cima das sentenças de Satanás e começa a pintar. E começa a pintar. Aí ele pega agora aqui e mostra: me mostra as acusações, Satanás. Me mostra agora como tu vai me acusar. Keleplacianda calamachandaraba calamaçandaraba. Urianda calabachandaraba. Urebequete placianda. Ele vive dia e noite nos acusando. Mas só quando ele vai acusar Jó, Deus chega primeiro. E ele diz para Jó, para Deus, para Satanás primeiro: ele é reto, temente a mim e se desvia do mal. Vem, Satanás. A primeira certeza que nós temos é que todo crente salvo, ele está em uma guerra. Isso é fato. E o combate é na esfera espiritual, conforme está em Efésios capítulo 6, versículo 12. No texto ora lido. É espiritual. Tem coisas que você não entende. Tem coisas que você não compreende. Pessoas que não era para se levantar contra você, se levantam. Às vezes um irmão que está próximo a nós e não foi ainda amadurecido, ele pode até te ferir. É uma guerra que nós vivemos. Pessoas que estão aqui que vivem guerras em matrimônio, vivem guerras na vida financeira, vivem guerra na esfera espiritual relacionada a ministério. Só vamos vencer as guerras se a gente tomar as armaduras de Deus. Porque quando ele fala assim, ó, tomai toda, só algumas, todas as armaduras de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Então ele está dizendo que o dia mau chega. E o dia mau chega para alguém que está sem armas nenhuma. O que é que essa pessoa vai fazer? Desviar, esfriar, sumir de seguir a Cristo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Então o aconselhamento aqui, que é na esfera espiritual, é que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo diz assim, ó, o combate foi braçal, a luta foi muito grande. Aí quando chega no final, Paulo diz assim, ó, a fé prevaleceu. Oh, glória a Deus.
Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Porque quando se trata de algo espiritual, a fé é algo que tem que ser prioridade na vida do crente. Se vocês estiverem com as Bíblias abertas, Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo fala 3 vezes sobre estar firmes. No versículo de capítulo 6, versículo 10, ele diz: finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar contra as astutas ciladas do... Vamos agora para os versículos 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais... Agora nós vamos para o 14, que nos diz: portanto, estai... Por que Paulo fala tanto de firmeza? Porque Paulo fala tanto de nós estarmos firmes? Porque não tem como Satanás derrubar um crente firmado na rocha catreplas. Se você estiver firme na rocha, queira Satanás vir como for, vai ter que retroceder. Ela é macianda, calabachandara. Urabacalabachandarabacala. Jesus fala assim, ó, Simão, às vezes a gente não observa isso no texto. Simão, é Deus, a luz da palavra, nos dizendo que nós temos que vigiar, que nós temos que orar. Uma coisa é eu falar uma vez, outra coisa é eu insistir em algo que é para o nosso próprio bem. Infelizmente não vai dar para falar de todas as armaduras de Deus, mas eu quero falar rapidamente sobre a couraça da justiça, que após o apóstolo Paulo falar sobre todas as armaduras de Deus, a primeira arma que Paulo fala é a couraça da justiça. Cingir os vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. Os lombos da verdade, os cintos que são cingir os lombos, era uma vestimenta que o soldado usava, e usava um cinto. E cingir os lombos é estar preparado para o que der e vier. É estar preparado para quando Satanás se levantar, você está pronto e ágil para enfrentá-lo. E a couraça da justiça, no Velho Testamento, como está lá em Neemias capítulo 4, versículo 17, nos diz que Neemias prepara os homens, e ele diz assim, ó, usai a couraça, usai várias armas, mas principalmente usai a couraça. A couraça no Velho Testamento era uma couraça muito básica. Os romanos usavam uma couraça que era do pescoço até a cintura. Presta atenção, do pescoço até uma cintura. Essa couraça que os romanos usavam, a gente pode até ver nos filmes, era uma couraça de metal, feita de metal, e não só protegia contra os ataques do lado de frente, como protegia também a ataques do lado atrás de nós. E isso fala muito ao meu coração. Porque quando eu vejo os hebreus indo pelo caminho que Deus mandou eles ir, e a Bíblia nos diz que eles estão andando, caminhando, rumo à promessa de Deus, após eles serem livres do cativeiro, a Bíblia nos diz que estes homens, eles estavam caminhando
e prosseguindo alvo o que Deus prometeu. A Bíblia nos diz que um anjo do Senhor, ia na frente do povo. Observe, ia à frente do povo. E ele ia trazendo luz, ele ia trazendo claridade. Aí a Bíblia nos diz que em um momento oportuno, um anjo sai da frente. E ele vai para trás do povo. E quando o anjo ele sai da frente e vai para trás do povo, porque a gente vai ressaltar que esse anjo aqui, ele é a própria figura de Jesus, como anjo do Senhor, porque anjo do Senhor ele não recebe adoração. E a Bíblia nos diz que o anjo que aparece a Manoá, o pai de Sansão, é um anjo que Manoá se dobra ao anjo e o anjo recebe adoração. E o nome do anjo era Maravilhoso. E só Jesus é maravilhoso. O anjo que aparece a Josué sem entender quem era o anjo diz assim: olha, eu sou um príncipe do exército do Senhor. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O anjo que ia na frente era o próprio Jesus. Aí Jesus sai da frente e fica atrás do povo. E quem sabe o povo sem entender nada. Não vai ficar ninguém na nossa frente, não? Tem um propósito. O anjo que estava atrás do povo, ele trazia escuridão para os egípcios e trazia claridade para os hebreus. A couraça não te protege só por ataques de frente, como também por traições que tramam contra você, contra astúcias saladas do diabo contra a tua vida. Aí ficava os egípcios. Onde é que estão os hebreus? Onde é que estão os hebreus? Onde estão os hebreus? Deus vai pôr escuridão contra os teus inimigos. Ele vai cegar todos que tramam armadas, ciladas contra você. Não vai ter arapuca contra a tua vida, porque Deus vai te proteger. Porque a couraça é para livrar ataques de longe, ataques à distância. E o escudo da fé é para nos proteger de ataques de quem está perto de nós. É de quem olha para a gente. Tem guerras e tem pelejas que a gente recebe tiro que a gente não sabe nem de onde é que vem. É palavras que falam mal da gente que a gente não sabe de onde é que vem. Tramam contra nós, a gente não sabe onde é que vem. Diz a perícia, os peritos da Polícia Civil, que quem recebe um tiro de fuzil, imediatamente ele morre sem nem saber onde é que ele estava. Acabou, explodiu a bala dentro dele e acabou. E quando a apunhalada é de perto, mas o escudo da fé é para nos livrar destes ataques. Você não será apunhalado pelas costas. Você não será apunhalado pela frente. Tem um anjo de Deus que acampa ao nosso redor. Ela é macianda calabacharabacalabá. Urabacalabachandarabacalabá. Pode Satanás vir como for,
Estamos em um culto de libertação e preciso entender isso. Essa guerra já foi vencida na cruz do Calvário por Jesus. Jesus venceu a guerra, mas nós temos que estar firmes e constantes, vigiando. Protegiam eles sem eles verem. Nós somos protegidos pelo Senhor. Olha, nessa guerra e nessa peleja, a gente vai conseguir vencer de forma humilde, sem querer nos exaltar e sem termos autoconfiança nenhuma. A Bíblia não diz que Davi aparece no cenário, na guerra, e ele poderia usar, né, meu pastor, a couraça de Saul. E ele coloca a couraça de Saul, não é isso? E o que acontece quando ele coloca a couraça de Saul? Ele tira. Porque tem a armadura que Deus nos deu que é nossa, particular nossa. Não tente pegar a armadura de quem não é. Não tente pegar a armadura de vizinho. Não tente pegar a armadura de quem está aqui. Use a sua armadura. Fique sobre os pés em nome de Jesus. Urabacalabachandarai. Helemasse rex forremal rex. Ureberremasse anda calabachandarabacalabadarabacala. Urabacalabachandarai. O pastor ordenou para a igreja cair no manto e no Espírito do Senhor. A gente vai vencer Satanás pelo Espírito. A gente vai vencer o diabo no Espírito e na palavra. Dê liberdade ao Espírito aqui neste lugar. Dê liberdade a Deus aqui neste lugar. Se for para marchar, marcha. Se for para falar língua de anjos, fale língua de anjos. Mas faça alguma coisa pelo amor de Deus. Deixe o Espírito fluir em nosso meio. O Espírito de Deus me diz esta noite: eu estou aniquilando toda a armadilha do diabo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Assim diz o Senhor. Uramasse que é plá plá proquete placi anda calaba. Davi, sem usar a armadura de Golias, ele diz assim: olha, eu vou contra ti, fazendo menção em nome do Senhor dos Exércitos. Uribiquiesse parrapacia, e que te place que remasse anda. Nesta guerra você não está só. Nesta guerra você não está sozinho. Nesta guerra o Senhor dos Exércitos está com você. Lemasse re que te amas. Cataprocia ne que mas andarai. Se você observar, quando o povo de Israel sai do Egito rumo à terra prometida, a Bíblia não diz que eles vão armados.
Quando eles chegam de frente para o Mar Vermelho, o que abre o mar é o poder de Deus. E as armas não foram usadas, armas carnais não serão usadas, armas humanas não serão usadas. Iremos usar as armas espirituais. Quem crê nesta palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Amém.